Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os integrantes da mesa, das pessoas do Dr. Marcelo Dornelles, presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e do magnífico reitor Carlos Alexandre. Senhores presidentes dos tribunais, aqui sediados, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores aqui presentes, senhores conferencistas, é com muita alegria que hoje aqui me encontro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, neste belo dia de inverno especial, para trocar um pouco de experiência sobre esse tema e sobre aquilo que vai no âmbito da justiça criminal e da segurança pública, a partir de uma perspectiva que nós aurimos nesses 2 anos recém-findos na presidência do Conselho Nacional de Justiça. E eu vou tentar compartilhar algumas dessas reflexões e dessas experiências, associada também à jurisprudência ainda incipiente diante da nova legislação, essa matéria concernente ao combate de drogas, e falar um pouco sobre esse tema da conferência de hoje, o crack que tanto nos preocupa. O Conselho Nacional de Justiça, como muitos sabem, lançou, na minha gestão, em 2008, um programa que hoje tem continuidade, chamado de Mutirão Carcerário, que se destinava inicialmente a fazer a revisão das penas que estavam sendo aplicadas, supostamente, àqueles chamados condenados definitivos. Esse era o nosso enfoque inicial. Mas tão logo os juízes e servidores passaram a realizar este trabalho, verificaram que o problema, aparentemente, não estava apenas no chamado excesso de execução, que era apontado como um grave problema dos presídios e da justiça brasileira, que havia um excesso no que dizia respeito à prisão provisória. Muitas pessoas estavam presas além do tempo devido. E aí depende do referencial que nós tomemos, e os tribunais, de quando em vez, adotam certos critérios e índices baseados na legislação e no funcionamento também da justiça em cada local. No Supremo já estabelecemos 24 meses, já estabelecemos 18 meses, levamos em conta a problemática da instrução processual penal, a contribuição que a parte pode dar para a dilação, e assim fomos fazendo essas construções. Mas nos nossos casos, verificados in loco pelo trabalho dos juízes, nós fomos nos deparando com uma situação preocupante. Nós encontramos, por exemplo, no Espírito Santo, alguém preso há 11 anos provisoriamente. Isto contava uma história de mau funcionamento, não do sistema penitenciário, mas da justiça criminal. E isto era apenas a ponta do iceberg. Nós não estamos a falar das más condições dos presídios, nós não estamos a falar do problema de superlotação. Aqui a questão que começara associada à ideia de um mau funcionamento geral do sistema, focava no mau funcionamento da justiça criminal. E, para nosso constrangimento e vergonha, nós encontramos depois, no Ceará, alguém preso há 14 anos provisoriamente. 14 anos provisoriamente. Este é o resultado do mutirão carcerário, em termos de levantamento. Começamos com os presos definitivos,
e vimos que havia um grave problema no sistema de prisão provisória. Os senhores sabem que há todo um discurso em torno da crítica ao nosso sistema repressivo e se diz que nós, no Brasil, temos ou somos muito lenientes, que recolhemos poucas pessoas aos presídios. O Brasil tem 500 mil presos, para uma população de 180 milhões de pessoas. Isto nos coloca, mais ou menos, em 6º lugar no ranking mundial. Portanto, nós não somos muito lenientes se olharmos esta perspectiva. Podemos até discutir os critérios. Pessoas que estão presas indevidamente e outras que deveriam estar presas e não estão. Mas se nós olharmos esse índice, vamos verificar, então, que nós estamos realmente num quadro bastante elevado em termos de índice de aprisionamento. Por outro lado, essas prisões provisórias que se alongam, e por isso o Conselho Nacional de Justiça se debruçou sobre esse tema e emitiu várias resoluções chamando a atenção para essa questão, a necessidade de que o juiz cumprisse regras comezinhas estabelecidas na Constituição, de decidir sobre o relaxamento ou não da prisão num tempo razoável, para evitar que haja esse quase referendo, esse ato costumeiro de referendar o auto de prisão em flagrante, que acaba depois distorcendo todo o sistema. O trabalho do mutirão carcerário hoje é nacionalmente conhecido. Em 1 ano e 8 meses de trabalho, nós conseguimos libertar 22 mil pessoas. 22 mil pessoas foram libertadas nesse trabalho diuturno de juízes e servidores e promotores públicos que fizeram a revisão de mais de 100 mil processos de execução. Um trabalho, portanto, digno de nota. Recentemente, inclusive, surgiu uma polêmica encetada por burocratas do CNJ a propósito dos custos do mutirão carcerário. E se vê como que se pode ter uma visão distorcida. E se disse que o mutirão carcerário poderia ter custado 7 milhões de reais, a bagatela de 3,5 milhões de dólares, alguma coisa do tipo. E que isso era excessivo. Depois se verificou que nem disso se cuidava. Com o pagamento de transporte, passagens e diárias, o mutirão carcerário custou 1,5 milhão de reais. Como naquela música do Paulo Vanzolini, 1.500.000 reais foi muito barato para o resultado obtido. Já do ponto de vista de direitos humanos, mas se quisermos considerar, e isto é muito frequente, especialmente na visão administrativa e econômica, que cada vaga nos presídios custa algo em torno de 30 mil reais para ser construída, nós podemos saber o que significou, qual é o alcance do mutirão carcerário. Mas o mutirão carcerário nos ensinou uma outra coisa, que ficou evidente neste vídeo, de que era preciso fazer um trabalho compartilhado, de que era preciso estruturar redes, de que era preciso haver comunicação entre os vários órgãos e destes com a sociedade. Uma das preocupações que nós logo manifestamos era a de que nós pudéssemos ter um grave prejuízo para este programa com um eventual acidente, com o cometimento de um crime grave por alguém que fosse libertado no contexto do mutirão carcerário. É claro que o mutirão carcerário nos deu uma lição, uma aula profunda de Brasil. E eu não vou lhes detalhar aqui em todos os aspectos. Mas, por exemplo, no estado do Piauí,
nós encontramos alguma coisa que só lá existe, aparentemente. Um tal de inquérito da capa preta. O que era o inquérito da capa preta? Era um inquérito concebido pela Secretaria de Segurança Pública, já com um sinal, portanto, em que a polícia dizia para o juiz que se tratava de alguém perigoso. E que, portanto, o juiz tomasse muito cuidado